dia, pequenos pesquisadores. Vocês notaram que eu estou um pouco diferente hoje, né? Hoje é quarta-feira e o que tem sobre a minha cabeça? Eu tenho uma coroa muito brilhosa e eu tenho também aqui, ó, essa contagem do tempo. Olha toda essa areinha que está descendo aqui. A coroação de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a coroação. Vocês já assistiram algum filme sobre a coroação de algum rei? Então, lá no filme, né, eles fazem toda aquela liturgia, né, toda aquela festa, e daí chega um momento que eles colocam a coroa na cabeça do rei, do prometido. Como será que vai acontecer com Jesus? Os portões da Nova Jerusalém estão fechados e lacrados. Os santos estão lá em segurança. Eles estão fechados lá na Cidade Santa. Nenhum mal vai acontecer com eles. Ao lado de Jesus. Cristo se eleva e aparece diante de Satanás. E 2 bilhões de ímpios. Então vai aparecer uma imagem aí para vocês, tá bom? Então olha só. Cristo se eleva e aparece diante de Satanás e dos bilhões de ímpios. Ele está sentado num trono alto e sublime. Ao seu redor estão os súditos do seu reino. Nossa língua terrena não pode descrever o poder e a majestade de Cristo. Então eu quero que vocês olhem essa imagem. Enquanto eu for lendo aqui o que vai acontecer, quero que vocês imaginem a cena, tá bom? O brilho de sua presença inunda a cidade de Deus e a terra inteira. Mais próximo do trono de Cristo estão os homens e mulheres que um dia foram os mais dedicados obreiros do reino de Satanás, mas que entregaram o quê? O seu coração a Jesus. Ao lado deles estão os remidos que construíram um bom caráter, vivendo em meio à falsidade. Ao lado deles estão os milhões de resgatados de todos os tempos, que foram torturados e mortos por sua fé. Eles podem ser reconhecidos pela faixa ou listra vermelha em suas roupas brancas. Olha só que interessante esses detalhes. O último grupo é a grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, povos e línguas, todos se erguem diante do Cordeiro de Deus com palmas, de vitórias nas suas mãos. Sua batalha está ganha, sua vitória foi conquistada. Agora o grande coral de remidos canta e ecoa pelos céus. Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Olha só, pequeno pesquisador. O nosso Deus, ele é tão perfeito que todos. A pessoa pode ter feito muita coisa errada, mas se ela se arrependeu, se ela decidiu não voltar para trás, se ela seguiu em frente, né, deixou toda a maldade de lado e escolheu seguir a Jesus, ela estará no céu, ela estará salva. Mas se ela decidiu continuar no seu pecado, ela estará o quê? Fora da cidade com os ímpios, né? E junto com Satanás e seus anjos. Que 2 eventos ocorrem em seguida? Pergunta de número 1. Então, o primeiro evento. Na presença dos habitantes, a primeira linha da terra e dos céus reunidos, acontece a coroação do Filho de Deus. E agora, investido em suprema majestade e total poder, o Rei dos Reis pronuncia a sentença. Então, essa é o segundo evento, tá? Segunda linha, o Rei dos Reis. Terceira linha, pronuncia a sentença sobre aqueles que foram rebeldes em seu governo e executa a justiça sobre os que desobedeceram a sua lei e oprimiram o seu povo. Então, o primeiro evento, a coroação do Filho de Deus, né? Ele majestade, honra e glória, e a sentença final dos ímpios. Número 2. O que os ímpios são obrigados a ver quando os livros de registro forem abertos? Então, nós vamos sublinhar 5 coisas, cada uma de uma cor. Aqui eu tenho canetinhas, então eu vou escolher amarelo, vou escolher laranjado e vou escolher vermelho escuro. Aqui tá mais para um rosa, né? Deixa eu ver aqui que cor que é essa aqui. Ah, esse aqui é um rosa. Então, amarelo, laranja e rosa. Escolhi as cores.
que eu quero. Na verdade, são cinco coisas, né? Então, são 5 cores. Então, aqui eu tenho 3. Vou pegar o verde e o azul claro. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, vamos lá. O que os ímpios são obrigados a ver quando os livros de registro forem abertos? Então, a primeira coisa que eles serão obrigados será aqui, ó. Todos estarão conscientes de que cada pecado que uma vez praticaram. Então, todos estarão conscientes. Eles veem o quê? As tentações sedutoras que alimentaram ao que? Praticar o pecado. Então, a primeira coisa que eles verão é isso daqui. Então, você pode, com a régua, para ficar bem bonitinho, pintar as palavras, tá certo? Segunda coisa, com a minha canetinha rosa, as bênçãos pervertidas. E depois, os mensageiros de Deus. O que aconteceu com os mensageiros de Deus? Desprezados. Aqueles, né, que muitas vezes receberam alguém na sua casa falando sobre Jesus. Eles falam, não quero saber de você não, vai embora daqui. Eu tô cansado de religião. Vai passar. Na mente deles, eles vão ver a visão, né, de muitos missionários que passaram na frente da casa deles ou que deram um folheto, eles rasgaram e jogaram fora. Quarto aqui, ó, vou sublinhar com o verde. As advertências, o quê? Rejeitadas. E continuando. As ondas de misericórdia rebatidas pelo teimoso e duro coração. Então, ó, as ondas de misericórdia rebatidas pelo teimoso e duro coração. Então, são as 5 coisas que os ímpios, né, verão. E eles estarão o quê? Conscientes. Então, você pode pegar a sua caneta ou seu lápis e sublinhar essa parte que é muito importante. Ó, todos estarão conscientes de cada pecado que uma vez praticaram, tá? Essa frase aqui vocês podem sublinhar. E o colocando em prática. Querido pesquisador, você estará seguro ao lado de Jesus dentro da cidade santa ou ficará do lado de fora, perdido com os demais ímpios? Hoje você pode escolher de que lado irá ficar. Tem uma outra lição muito importante que eu cito ela várias vezes aqui. E ela fala lá em Pedro, vocês podem pesquisar. E eu quero citar hoje novamente aqui para vocês. Então, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4 a 10, diz o quê? Que o pequeno pesquisador, ele deve primeiro acreditar nas promessas de Deus. Ele deve ser participante da natureza divina. É um processo. Sabe uma escadinha? Quando você está subindo uma escada, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o seu pé no primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau e assim. Porque se você colocar o seu pé no primeiro lá para o terceiro, o que pode acontecer? Você se desequilibra e cai. Então, é assim que acontece com a nossa alma, com a nossa fé, com a nossa caminhada. Aí você fala, isso é coisa de adulto. Eu sou pequeno ainda. Não, pequeno pesquisador. É aí que você se engana. Porque as crianças precisam treinar o seu caráter, o seu domínio próprio desde agora. Sabe como? Por exemplo, quando você não pode ir para um parque, ou quando você não pode assistir aquele filme que você quer, ou quando o seu papai e sua mamãe não têm o dinheiro para comprar o brinquedo que você quer. Então você tem que exercer o quê? O seu domínio próprio. Vou chorar? Vou ficar fazendo birra? Vou bater no meu irmão? Vou ficar maltratando as outras pessoas porque eu não tenho o que eu quero? Não, você vai exercer o seu domínio próprio. E sabe o que o Papai do Céu fala para você? Que enquanto ele não voltar, se você for um garoto fiel, fiel em todos os sentidos. Não é dizer que você tem que ser um santo, que você não vai pecar, que você não vai errar. Aqui quer dizer o seguinte, que mesmo se você tropeçar, pedir perdão ao Papai do Céu, aqui diz que tudo que você fizer será produtivo e você não tropeçará. Pequeno pesquisador, você crê nessa promessa? Eu creio nessa promessa. Então comece a partir de hoje, respeitando o papai e a mamãe, arrumando o seu quarto e uma coisa muito importante, ficando quietinho dentro da igreja. Você tem que fazer isso, pequeno pesquisador. Se você
não consegue achar que a igreja é importante, como é que você vai para o céu? Lá no céu não vai existir mágoa no coração, não vai existir picuinha, sabe? De você pensar assim, ah não, isso aí, eu tenho que ficar sentado aqui todo o tempo. Se você não tem domínio próprio para amar a Deus, amar a igreja, amar a sua palavra, né? Escutar o que o pastor está lá na frente, o que o pregador está falando, você não vai conseguir estar no céu. Tudo para você será o quê? Entediante. Na hora que o papai do céu for falar, contar a história, você vai estar lá assim, ó, batendo o pé. Nossa senhora, Jesus já está falando há 30 minutos. Ai, não aguento. Entendeu, pequeno pesquisador? A mesma reação sua agora será lá no céu, porque você não vai ter preparado o seu coração. Na verdade, será lá no céu assim, mas você não estará lá. Tá bom? Eu fiz uma comparação aqui com você, para vocês entenderem. Então imagine uma criança que é rebelde, que corre dentro da igreja, que faz bagunça. Está preparada para ir para o céu? Não está preparada, porque lá não vai existir nada dessas coisas, tá certo? Então, o que você tem que fazer começando hoje? Vai deixar para amanhã? Não, começa de agora. Desde lá na sala de aula, você fica fazendo bagunça na sua sala? Fica conversando com seus colegas na hora que o professor está explicando? Então, o domínio próprio, ele é desde a pequena coisinha, sabe? Aquilo que não vai fazer sentido, ninguém tá vendo, você, tipo assim, não machuquei ninguém, não destratei ninguém. Desde o seu próprio pensamento. Sabe o que é isso, pequeno pesquisador? De você pensar assim, nossa, como aquele menino é desajeitado. Desde você pensar assim, você tem que fazer o quê? Corrija na hora, imediatamente. Senhor, perdoa porque eu tive esse pensamento. E você vai falar, eu não posso ter esse pensamento sobre as pessoas. Não pode, pequeno pesquisador, nós estamos em constante luta. Eu, adulta, e você, já quase um adolescente, entrando na adolescência. É uma luta constante, todos os dias, porque nós somos pessoas más, nós nascemos no pecado. Mas, o que nós devemos fazer? Nós devemos, a cada dia, se assegurar nas promessas de Deus, tá certo? E não deixar que nada faça tropeçarmos. Então, um abraço bem apertado, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.